Tô de volta, mais uma participação dentro do programa Embalo Total. Programa este do meu saudoso pai, Anselmo Robério, agora com a apresentação diária da doutora Aline Canuto e toda a sua equipe. Você pode nos acompanhar na sintonia do rádio, na 104,1 MHz, Rádio Palmeiras FM, Complexo Edival Gaia de Comunicação, ou através de nossa rede social, como costumamos falar, ao vivo e a cores, na nossa rede social, no nosso canal no YouTube, Rádio Palmeiras FM 104. Mais um giro de notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. Governo conclui texto da PEC da Segurança Pública e prevê guardas municipais no policiamento ostensivo e comunitário. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele informou que o governo concluiu o texto da proposta de emenda à Constituição PEC da Segurança Pública a ser enviado ao Congresso e incluiu as guardas municipais entre os órgãos de segurança pública previstos na Constituição. Segundo o ministro, os guardas ficarão responsáveis pelo policiamento urbano, ostensivo e comunitário e terão o controle externo do Ministério Público. Lewandowski, ele destacou que a alteração no texto, até então em debate, ocorreu após decisão do Supremo Tribunal Federal STF sobre a atuação das guardas municipais. Depois da última decisão do Supremo Tribunal Federal, nós incluímos as guardas municipais dentre os órgãos constitucionais que integram o sistema de segurança pública. Nós deixamos também bem claro na Constituição, baseado na decisão da Suprema Corte do país, que as guardas municipais farão o policiamento urbano, o policiamento ostensivo e comunitário e também terão o controle externo do Ministério Público, afirmou o ministro da Justiça. Negociações no Congresso. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, do PT, ela afirmou que pretende conversar com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, e do Senado, Davi Alcolumbre, para marcar uma reunião com líderes de partidos para definir o melhor momento do envio desta PEC. Notícia que trago agora: Starlink. Celulares poderão se comunicar diretamente com satélites pela primeira vez. A Starlink, empresa de internet via satélite da SpaceX, ela anunciou uma parceria inovadora com a operadora norte-americana T-Mobile para permitir que celulares comuns se conectem diretamente a satélites, eliminando a necessidade de torres repetidoras. O novo sistema, denominado T-Mobile Starlink, ele ainda está em fases experimental nos Estados Unidos e inicialmente não terá custos adicionais para usuários. Após a fase de testes, o serviço poderá ser expandido para outras regiões do mundo, incluindo o Brasil. E como funcionará esse serviço? Inicialmente, a conexão via satélite, ela permitirá apenas o envio de mensagem de texto, mas futuramente, incluirá também suporte para a transmissão de imagens e chamada por voz. Os modelos compatíveis. A Starlink liberou uma lista de celulares que terão acesso ao serviço. Na Apple, o iPhone 14 e modelos posteriores, sejam eles o Plus, o Pro e o Pro Max, tá bom? No Google, o Pixel 9 e variantes, o Pro Fold e o Pro XL. Na Motorola, modelos a partir de 2024, tem o Ras+, o Edge e o Série G. Também na parte da Samsung, o Galaxy A14, A15, 16, A35, A53, A54, Galaxy S21 em diante, Galaxy X Cover Pro, também tem o Galaxy Z Flip 3 e o Fold em diante, Fold 3, tá? E o RVVL7, incluindo a versão Pro. Agora preste atenção, impacto disso no Brasil e no setor agropecuário. A chegada dessa tecnologia ao Brasil, ela pode trazer grandes benefícios para o agronegócio, um setor que frequentemente enfrenta desafios de conectividade em áreas remotas. Com Starlink expandindo sua cobertura no país, produtores rurais poderão contar com mais conectividade para monitoramento de lavouras, controle remoto de equipamentos e até a comunicação rápida em emergências.
A tecnologia satelital, ela promete aumentar a eficiência operacional e reduzir custos no setor agropecuário, fortalecendo ainda mais a posição do Brasil como líder mundial no agronegócio. A expansão da conexão Starlink, ela pode representar um avanço significativo para a produtividade e competitividade do país no cenário internacional. Notícia que trago agora, olha só, viu? A Alemanha aponta acidente de laboratório como origem da Covid. 5 anos após a declaração da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, OMS, a origem do novo coronavírus ainda é incerta. No entanto, segundo reportagens de jornais alemães, o Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, BND, já acreditava que em 2020 o vírus teria surgido de um acidente em um laboratório na cidade de Wuhan, na China, e não por meio do contato humano com animais selvagens. A suspeita teria surgido a partir de dados públicos e informações obtidas de instituições chinesas, incluindo o Instituto de Virologia de Wuhan, como parte de uma operação chamada Sarema, na verdade, A revista The Spiegel, ela revelou que os documentos analisados apontam para experimentos arriscados de ganho de função, isto é, a modificação artificial de vírus naturais, além de várias violações de normas de segurança laboratorial. Apesar das conclusões do BND, o governo alemão da época, sob a chanceler Angela Merkel, ela teria decidido manter as informações sob sigilo, sem compartilhá-las com o Comitê de Controle Parlamentar de Bundestag, ou também com a OMS. O relatório do Serviço de Inteligência indicava que a probabilidade de o vírus ter origem laboratorial variava entre 80% e 95%. Desde dezembro de 2024, pesquisadores independentes, eles revisaram as conclusões do BND, embora um número crescente de cientistas não descarta a hipótese laboratorial, mas ainda há divergências com algumas especialistas defendendo a tese de que o vírus foi transmitido de animais selvagens para humanos. Vale lembrar que Angela Merkel, ela negou que seu governo tenha ocultado as descobertas sobre a origem da Covid-19. Segundo o porta-voz da ex-chanceler, ela rejeita categoricamente as acusações e afirmou: os documentos mencionados pelos jornalistas estão armazenados na Chancelaria Federal, fora de seu alcance. O jornal Zeit, ele informou que, apesar de ter sido comunicado pelo serviço secreto, a chancelaria recebeu informações com ceticismo, considerando a possibilidade de erro por parte do BND. Olha a confusão, viu? Bom, minha última desta participação, pesquisa Ipsos e IPEC, 41% avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo e 27% como ótimo ou bom. A pesquisa Ipsos e IPEC divulgadas, ela aponta que 41% dos brasileiros avaliam o governo do presidente Lula do PT como ruim ou péssimo e 27% como ótimo ou bom. É a primeira vez no terceiro mandato do petista que o Instituto aponta a que a avaliação negativa supera a positiva. Outros 30% consideram o governo Lula, o terceiro na verdade, como regular. E 1% não sabe ou não responderam. Vamos aos números. Ruim ou péssimo, 41%, antes eram em 34%. Regular, 30%, se manteve nos 30%. Ótimo ou bom, 27% agora, antes eram 34%. Não sabe ou não respondeu, 1%, antes eram 2%. Foram ouvidas pouco mais de 2.000 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 7 e 11 de março. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A peça divulgada pelo Instituto Ipsos e IPEC, ela também aponta que 55% dos brasileiros desaprovam a maneira como o presidente Lula está governando, enquanto 40% aprova. Não sabem ou não responderam, somam 4% dos entrevistados. A maior parte dos brasileiros não confia no presidente Lula do PT. Segundo pesquisa Ipsos e IPEC, 58% dos entrevistados disseram não confiar nele, enquanto 40% disseram confiar sim, Vale lembrar que não sabe ou não responderam 2%.
Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. É qualidade e variedade que você procura, que você precisa, meu amigo, minha amiga. Então vem para o lugar certo. Tô falando da Drogaria LG Farma. Aqui sim, melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anota aí o nosso número do disco entrega mais rápido da cidade, mais rápido da região, 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Fala agora para encerrar dos produtos Natubio. São eles Chacabe, Polimax, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Prepare-se para um final de semana inesquecível com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Desta forma, concluo minha participação e devolvo o som à doutora Aline Canuto nos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus. Vamos em frente, doutora Aline Canuto. Atrás vem gente, tá?